federal, veneziano Vital do Rego, que está na linha conosco. O veneziano era o nosso convidado de hoje, teve um problema pessoal, um filho dele teve um probleminha de saúde, e claro, a filha é prioridade máxima, total, mas como sempre, com a educação que tem, ligou antes, previamente, formando, e nós vamos falar com ele a partir de agora. Deputado, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Correio Debate. Um abraço, meu irmão, tudo de bom para ti, Fabiano, para o Wellington, para Eckington, aí já ouvindo as palavras de Edinho, com quem estive na semana retrasada, 2 dias antes do final de semana extenso que nós tivemos, gravando todos aqueles debates até aquela data, domingo, para a madrugada de segunda-feira, com um desfecho sobre a admissibilidade para que o Senado Federal, através dos seus senhores e senhoras senadores, possam julgar a presidente. Peço desculpas, porque tu sabes muito bem, saudando desde já João Pessoa, a toda a Paraíba, sintonizados municípios de forma abrangente nas ondas da Rádio Correio. Eu gostaria muito de estar com você. Tinha inclusive confirmado isso na última sexta-feira. Ocorreu um episódio que foge dos nossos domínios, com o meu filho mais velho, Pedro Henrique, que requereu, tanto de mim quanto de Ana Cláudia, obviamente pelas condições de pai e de mãe, as atenções maiores. Está bem, foi um episódio que impôs a ele alguns dissabores e a nós algumas preocupações, mas fico muito feliz ao lado, mesmo que por telefone, para conversar um pouco com vocês, à disposição. Deputado veneziano Vital do Rego, os bastidores da votação daquele domingo, histórico domingo, em que a Câmara Federal decidiu por unanimidade, quase que unanimidade, pelo menos por maioria longa, né? Enfim, o que é que o senhor poderia relatar? Qual foi a sensação naquele momento, naqueles momentos que antecederam a abertura da votação? O senhor viveu um momento histórico. Relate um pouco para o nosso ouvinte o que foi viver aquilo. Ô Fabiano, deixe-me dizer, inclusive você abre mais uma oportunidade, um espaço para que nós nos ponhamos da forma como eu tentei expressar o meu estado de espírito. Eu vi e vejo essa situação nacional com a preocupação de todo e qualquer cidadão com a situação atual do nosso país. Sob o aspecto político, sob o aspecto econômico, todas as suas consequências avassaladoras e desastrosas, principalmente sobre os bolsos daqueles que mais vulnerabilidades têm, aqueles que compõem os segmentos C e D, entre os demais outros. Eu vejo com a preocupação. Eu não poderia assumir aquele microfone de forma entusiasmada, de forma estridente, de forma histérica, absolutamente. O que eu quis expressar era a minha preocupação. E expressei do fundo do meu coração, inclusive dizendo que de maneira equilibrada me posicionava favoravelmente, porque identificava como 367 parlamentares identificaram que há indícios para que eles sejam investigados. Importante também, e acompanhei vocês ao tempo em que vocês falavam, ressaltavam, inclusive ajudavam a percepção da população paraibana de que não é a Câmara a julgadora. A Câmara se deteve para, identificando indícios de possíveis e supostos ou supostas práticas de crime de responsabilidade, transferir ao Senado Federal a instauração de um procedimento para que, com o tempo necessário, um tempo mais dilatado, a presidenta possa detalhar mais as suas linhas de defesa, contrariamente às acusações que lhe foram feitas na denúncia subscrita pelo ex-deputado Hélio Bicudo, pelo jurista ex-presidente da OAB, Miguel Reale Júnior, e pela senhora Janaína Xavier, eu não sei se é esse o seu sobrenome. Muitas pessoas têm, inclusive, confundido, têm feito uma interpretação equivocada de que a Câmara dos Deputados julgou a presidente. Não, absolutamente, nós não julgamos. Nós tão somente identificamos, e aí foi uma maioria que o governo não contava, uma maioria que foi se firmando nos últimos 10 dias, primeiro com a decisão do PMDB por aclamação de desligar-se do governo, na última semana com o posicionamento do PP, que também fechou questão,
com o posicionamento do PSD e de outras legendas, entre as quais o próprio PSD, que já era oposição à presidente Dilma, mas que na sua bancada, quase que de forma totalitária, quase que de forma completa e integral, com exceção de 3 apenas dos seus, votaram favoravelmente pela admissibilidade. Esse processo ele foi ganhando corpo nos últimos dias. Mas eu faço questão, nesse instante em que você me garante esse extraordinário momento, tempo para dizer isso. Eu, quando chegava a Campina Grande na última terça-feira, e comumente eu faço as diversas visitas, afinal estamos nesse processo de pré-campanha, eu ouvi alguns companheiros ainda interpretando de maneira distorcida, de maneira deturpada. A Câmara julgou? Não, a Câmara não julgou. Caberá, a partir do momento em que hoje o Senado se reúna para escolher ou para formalmente bater o martelo às indicações que foram feitas pelos líderes dos diversos partidos que têm assento ao Senado, sob a presidência do paraibano Raimundo Lira. Inclusive os 3 senadores paraibanos estão integrando essa comissão. Ao Senado e aos seus integrantes essa responsabilidade. A primeira delas, de acolher ou não aquilo que foi votado por nós, deputados federais, e no segundo momento, fazer a instauração de todo o procedimento. Quando você me pergunta quais são esses sentimentos, essas percepções, há de preocupações, de anseios, de angústias. Afinal, você observa que em 14 meses, os números, os indicadores nacionais mostram que o Brasil precisa, clama, exige de todos nós, não apenas agentes políticos, mas de todos nós, principalmente aos agentes políticos integrantes da Câmara e do Senado, mas aqueles que são empreendedores, ao mercado, ao cidadão, uma unificação em torno dele, Brasil. Deputado. Isso me preocupa. Pois não. Aqui, Vitor Paiva, o senhor tem inclusive hoje entrevista em Campina Grande, o senhor está em Campina ou em Brasília? Não, eu estou em Campina Grande. E o senhor tem uma entrevista hoje no Balanço Geral da Rádio Correio de Campina, não é isso? Exatamente. A partir das 17 horas, em Campina Grande, não é isso? Exato, para fazer algumas correções, algumas retificações, enfim, estarei lá pessoalmente. Perfeito. Mas o fato de não ter podido ir hoje a João Pessoa não teria problema nenhum. Claro, ter podido me deslocar para João Pessoa e voltar para Campina Grande, afinal em 1h15, 1h20 você sai, não é sem problema. O problema foi que eu falei com a Fabiano hoje cedo da manhã e dizia a ele, pedindo desculpas, que tinha ocorrido esse problema com o meu filho Pedro Henrique. Só para fazer um registro, convidar Campina Grande nos ouvindo na Rede Correio Sat, hoje a partir das 17 horas, ao vivo no estúdio da Correio 98 em Campina, tem entrevista no Balanço Geral com Milton Figueiredo e equipe com Veneziano Vital do Rego. Deputado, nós estamos recebendo aqui no estúdio em João Pessoa, nosso correspondente em Brasília, jornalista paraibano, radicado em Brasília, é Dinho Magalhães, que tem uma pergunta para o senhor. Deputado Veneziano, boa tarde, sempre um prazer conversar com você. A pergunta é a seguinte: nós hoje recebemos a informação que o deputado federal Manuel Júnior, do PMDB, que é pré-candidato a prefeito de João Pessoa, vai se licenciar do mandato para poder melhor e mais se dedicar à sua campanha eleitoral já a partir aí dos próximos meses, no tempo oportuno. A pergunta é saber se o senhor vai seguir essa mesma tendência e se licenciar ou não do mandato de deputado federal para concorrer, se for, a prefeito de Campina Grande. Olha, Dinho, um grande abraço. Reforço aqui o abraço inicial que havia lhe transmitido, nós que nos encontrávamos há 10, 15 dias lá em Brasília. É sempre muito bom poder falar com você e sempre melhor revê-lo. Dependerá. É claro que a agenda do segundo semestre é uma agenda, nos anos eleitorais, diferente das que são postas, né, sem que haja disputas nos processos municipais e estaduais. Vai depender muito daquilo que nós observaremos entre o 17 de agosto e o 2 de outubro. Eu desejo compatibilizar minha agenda como parlamentar com a agenda que é muito própria de um processo de disputa eleitoral. Agora, não quero prejudicar aquilo que é a obrigação primeira minha. Deputado, o senhor não deve se licenciar, é isso, né? O senhor não deve... Não é isso. Eu estou apenas dizendo a você que esperarei que seja exposto pela mesa diretora, afinal, repito, os quadros, a agenda que a mesa diretora tratará é uma agenda de uma eleição municipal, que, portanto, pode ser estabelecido sessões entre terças e quartas
o que me permite fazer um esforço físico de estar lá em Brasília, cumprir com a minha primeira obrigação, que é a obrigação como deputado federal, e vir a Campina Grande cumprir com a outra obrigação, que é perante a todos aqueles que conosco estarão no processo de disputa nessa eleição. Mas eu não posso te dizer agora, Edinho, antes que a própria mesa diretora estabeleça como serão os trabalhos nos meses de agosto, setembro e outubro. Muito bem. Eu queria lembrar quem está em casa, só que a Câmara dos Deputados costuma realmente fazer uma agenda de esforço concentrado, que é uma semana de votação por mês entre julho e outubro, quando o calendário eleitoral era de julho a outubro, agora que será menor, deverá ser aí em torno de uma semana por mês. Só lembrando, o deputado Manuel Júnior anunciou hoje que deve tirar uma licença para se dedicar integralmente ao projeto aqui de João Pessoa. E se a gente voltar um pouquinho, em 2012, aqui em João Pessoa, o senador Cícero Lucena foi candidato e não se licenciou. Rômulo Gouveia foi candidato em Campina Grande, também não se licenciou. Só para fazer um registro histórico, viu, o deputado veneziano? Os últimos que não se licenciaram perderam a eleição. Cássio não se licenciou, perdeu a eleição para senador. Cícero não se licenciou, perdeu a eleição para prefeito de Campina. Rômulo perdeu 2 para o senhor, porque também não se licenciou. E Romero, que venceu, licenciou-se quando o cargo de deputado, o Major Fábio assumiu. E ganhou. Mas aí o que... Tem que saber pedir licença, hein, deputado? Em relação ao deputado Rômulo, em 2004 o deputado era deputado estadual, verdade. Assembleia. Ficava com bastante tranquilidade de poder estar entre João Pessoa e Campina Grande, não havia nenhuma dificuldade no exercício das suas atribuições como parlamentar e à frente da candidatura dele aqui em Campina. Mas é isso que eu estou te dizendo, pode ser que a mesa diretora, diante dessa realidade, possa fazer durante os primeiros 15 dias do mês de agosto semanas, como fez agora. Não há razões para que nós estranhemos. Foi feita durante a semana pretérita à votação da admissibilidade, uma semana inteira, de segunda a sexta. Se você disser, mas fez isso por força de alcançar o prazo rapidamente, enfim, mas é sabido que, se for estabelecida essa agenda, terá que ser cumprida pelos senhores parlamentares. Eu não tenho como me antecipar, exatamente porque não sei como a mesa diretora, até agosto, tratará esse assunto. Deputado veneziano Vital do Rego, agradecer aqui a sua participação no Correio Debate e deixar os microfones abertos para o senhor falar com os seus ouvintes, seu público, inclusive o Hélio Farias aqui esses dias. Andou triste comigo. Andou dando umas cutucadazinhas. Estou triste não, deputado, eu estou decepcionado. Eita! Veja, querido, eu mando um abraço a você, mas eu fico muito tranquilo, porque obviamente não fiz por arroubos. Inclusive, quero dizer, vi as linhas que você escreveu. Posso lhe garantir que não desmereci nem ao meu avô Pedro Gondim, nem ao meu pai. Até porque eles haveriam de ter em mim aquele que agiu de maneira equilibrada. Ô, virada, eu falando bem do veneziano e o Ed falando mal. Não. Minha mãe já dizia, ô, virada. Esse é um assunto. Eu não estou um assunto, Fabiano. Eu não estou falando mal. Foi só para descontrair. Prefeito. Eu sei, irmão, eu sei. E não é o fato. Haveremos sempre de compreender que nós estamos diante, primeiro, de um momento histórico como foi o de 1992, não tanto quanto foi na tentativa do PT em relação a Itamar, também de impor a ele o impeachment, e que foi barrado na comissão, como também ao próprio Fernando Henrique Cardoso, que passou por um processo na comissão. Historicamente, o último foi em 1992. Então você há de convir que, em meio a todas essas discussões acaloradas, apaixonadas, em meio a um debate que trata sobre afastamento ou não de um presidente de república, e você não está falando sobre o afastamento de um presidente de clube, de uma entidade, de uma associação, nós temos que ter muito cuidado, porque não podemos impor injustiças. Agora, não dá para confundir. O que a Câmara decidiu não foi julgamento sobre a presidência. O que nós decidimos, e não foi não foram poucos, foram 367, será que todos nós estamos errados, equivocados, ao dar à presidente a condição que todo e qualquer cidadão precisa ter de fazer a sua amplíssima defesa? Claro que não. Eu quero dizer que, além de todos os cuidados que eu tive,
Em dezembro, Fabiano Gomes, amigos e amigas, quando o presidente Eduardo Cunha acolhia a denúncia, os veículos nacionais, Estadão, Folha de São Paulo, alguns portais de maior repercussão, já começavam a fazer aferições. Ligavam permanentemente aos parlamentares, aos seus gabinetes, perguntando qual seria a posição de cada um em relação a essa admissibilidade. E eu sempre pontuei, como não poderia ser diferente, com os cuidados necessários ao tema. Tanto verdade é que a minha posição e a minha postura foi aquela que vocês observaram. E eu dizia, antes de poder ler detalhadamente a defesa que tecnicamente foi muito bem feita pelo ministro Zé Eduardo Cardoso e o relatório detalhado, amplíssimo, do deputado Jovair Arantes, eu não me posicionaria. Aqueles que puderam se posicionar, sem aqui questionar quem quer que seja, puderam fazê-lo ou pelas relações aos seus partidos, que já eram favoráveis ou desfavoráveis a presidente, mas no nosso caso não. Porque esse julgamento para nós, para mim pessoalmente, não é político tão somente, ele é um julgamento jurídico. Exige a cada um dos senhores 513 deputados, ou exigia, a análise jurídica. E o que nós identificamos? Ora, se há alguns indícios, que esses indícios sejam investigados, que esses indícios sejam afastados ou não. Nada mais do que isso. A Câmara dos Deputados não julgou. Os senhores parlamentares federais, deputados e deputadas federais, não definiram sobre culpabilidade ou exculpando-a presidente Dilma Rousseff. Agora, o meu posicionamento ele foi muito claro, ponderado, sem estridências, sem histerismos, juridicamente analisando a presença de alguns indicativos que podem ser muito bem pela presidente Dilma durante esses próximos 6 meses. Eu não sei nem se chegarão a esses 6 meses. Pode ser que o Senado diga, através de um número menor do que os 41 exigíveis para o acolhimento daquilo que foi decidido pela Câmara, quem sabe. Mas você sabe do meu carinho por o Wellington, eu apenas quero dizer que tanto o meu pai como o meu avô Pedro Gondim, em memória, eles têm, acima de tudo, e sabiam, até porque um criou e o outro ajudou muito a criar, que eu não tomo nenhuma decisão sem os cuidados devidos. Principalmente porque vivo com a consciência, né? Quem dorme comigo, quem acorda comigo é a minha consciência. E eu não sentiria ou não estaria bem se não estivesse tomado uma decisão com os cuidados devidos a um tema delicadíssimo que não pode ser banalizado. Mas a natureza dessa discussão, obviamente, geraria de um e de outro lado esse tipo de repercussão. Grande abraço a todos vocês. Abraço, deputado. Hoje à tarde a gente estará aqui em Campina no Balanço Geral. Abraço. Esse é o deputado federal do PMDB, Veneziano Vital do Rego, ao vivo, direto de Campina Grande, por telefone, conversando com os ouvintes do Correio Debate.